Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu trago hoje à tarde, noite, melhor dizendo, hoje à noite, um assunto que eu reputo da maior importância para o Brasil e particularmente para o meu querido estado de Alagoas. Vou falar sobre a educação. Acabei de ouvir o senador Inácio Arruda falando sobre a educação, que é um dos temas importantes deste país e necessário que a gente possa sedimentá-lo. No que diz respeito à educação básica, ensino básico, é aquilo que eu tenho também defendido, essa tese. Não é propriamente uma tese, mas eu tenho defendido que o ensino brasileiro terá que assumir definitivamente a escola integral para a educação dessa juventude do meu país, a fim de que a gente possa esvaziar as ruas, as crianças na rua, e que elas não sejam portadoras daqueles que as utilizam para fazer o mal feito. A criança chega na escola, o adolescente, às 7 da manhã para sair às 5 da tarde. Mas a educação brasileira, senhor presidente, tem crescido muito nos últimos tempos, em todos os níveis. Essa é uma notícia alvissareira, pois sabemos que um país cresce à medida que sua educação se expande. O ensino superior, seja ele público ou privado, tem avançado nos grandes centros, mas também marcha para o interior do Brasil, atendendo parcela cada vez maiores de estudantes. A relação que as instituições de ensino superior mantêm com o desenvolvimento é notória. Quanto mais uma região é beneficiada com tais centros de saber, mais rapidamente essa região cresce. Considerados aí os aspectos humanos e econômicos, lato sensu. A atual visada dessas instituições tem sido adotar os locais onde se instalam cursos que atendam às demandas regionais de crescimento, formando profissionais para atuarem nas áreas críticas. Também é notória a ausência de profissionais em algumas áreas estratégicas do saber, como é o caso da falta já crônica que o Brasil computa por engenheiros e médicos. Tais áreas, por serem muito sensíveis, precisam de atendimento rápido e objetivo. Também é preciso que lembremos a profunda assimetria que há entre os estados da federação no que diz respeito à oferta de cursos superiores, que possui o condão de formar profissionais capazes de alterar, sobretudo, o panorama de desenvolvimento dos estados mais carentes. Dentro desse escopo, quero chamar a atenção para o meu querido estado de Alagoas, um estado encravado numa região difícil, que é a região Nordeste, mas de uma capacidade extraordinária de recuperação pela força do trabalho do seu povo e as ações, obviamente, que o governo tem feito, não só o governo federal, como o governo do Estado. Dentro desse escopo, quero chamar a atenção para a oferta de cursos superiores, como os de engenharia e de medicina, ainda aquém de atender à necessidade social do seu povo, de sua indústria e de seu desenvolvimento, sem que haja formação específica para aqueles estudantes que desejam trabalhar nas áreas mais sensíveis, como apontamos.
criamos um ciclo vicioso que engendra o esvaziamento das micro-regiões carentes do nosso Estado. Nos últimos anos, no entanto, essa situação começou a mudar em todo o país, com a abertura de novas universidades públicas, com a expansão das já existentes, como novos institutos federais focados em aspectos regionais, e com o crescimento e interiorização das instituições de ensino superior privadas, que têm sido aliadas do desenvolvimento onde quer que se encontrem. Quero destacar, nesta fala, senhor presidente, o caso especialíssimo da formação de médicos no Brasil. A taxa destes profissionais, que se mede pela quantidade de médicos de cada grupo de 1.000 habitantes, é baixa, muito baixa, para um país como o nosso. É preciso que se reconheça o programa Mais Médicos, em sua complexidade e embates, veio demonstrar a amplitude desse problema, como recentemente constatamos. Em Alagoas não é diferente. As cifras da educação superior não deixam a desejar. Aliás, deixam a desejar. Assim como no caso da formação médica. Apesar de Alagoas também ter ganhado a interiorização do ensino superior, tal movimento não se acompanhou da interiorização dos próprios médicos. Também pudera. Poucas vagas em medicina apenas garantem o atendimento dos grandes centros, sempre em expansão populacional. Mas devemos olhar o crescimento atual do ensino superior, pelo modo em que está ocorrendo, como passo à implementação de uma sociedade mais desenvolvida e mais equânime. De start, a oferta de curso de medicina é uma solução de interesse do Estado. É preciso crescer nesse segmento, o que agora começa a acontecer de modo mais uniforme e continuado. Sempre foi preocupação nossa no que diz respeito à educação no meu Estado. Comecei cuidando da educação dos jovens na escola de primeiro e segundo grau anteriormente, agora do ensino básico. Depois apareceu a oportunidade, juntamente com um grupo de pessoas, criarmos curso de nível superior para atender a demanda daqueles que durante o dia trabalhavam, mas que precisavam melhorar a sua qualidade de ensino fazendo curso de nível superior. Pois bem, nosso empenho nesse sentido vem acompanhado de recente autorização para a criação de um curso de medicina no nosso estado, no estado de Alagoas. É gratificante saber que mais gente se formará em medicina nos anos vindouros em Alagoas, graças aos esforços que foram empreendidos, não só pela instituição que fora criada há mais de 40 anos, por nome de Centro Universitário de Maceió. Esta instituição, que hoje ainda tem mais de 13.000 alunos, com mais de 35 cursos, está faltando aquele para coroar a existência desta instituição, que é o Centro de Estudos Superiores de Maceió, mantido pela Fundação Educacional Jaime de Altavilla, a maior instituição privada de ensino superior do estado de Alagoas, e é o responsável pelo novo curso. Ora, senhor presidente, a Ferjal começou a atuar em 1971, pela mão do padre Teófilo Augusto de Barros, de saudosa memória, pelas mãos também de um outro grande educador do meu estado, Tarcísio de Jesus, também de saudosa memória, que teve na vontade destes homens o desejo de criar esta instituição. Era prefeito de Maceió à época, João Rodrigues Sampaio Filho. Eu, à época também, era vereador na cidade de Maceió. E naquela oportunidade,
havia necessidade, senhor presidente, de se criar uma fundação, porque somente assim o Ministério da Educação poderia autorizar a existência do SESMAC, hoje Centro Universitário de Maceió. E naquele momento, o prefeito encaminhou para a Câmara de Vereadores por uma reivindicação necessária e veemente do então idealizador, fundador e benfeitor da educação de Alagoas, padre Teófanos Augusto de Barros, que estava aqui em Brasília, na sala dos Conselho Nacional de Educação, aguardando a decisão do município de Maceió para instituir a fundação. E o prefeito de então, João Sampaio, encaminhou um projeto de lei à Câmara, às 10h30, aproximadamente, para 11 horas. E às 16 horas ele estava sancionando a lei. A Câmara foi, na verdade, aprovou uma lei mais rápida do Parlamento do mundo. De 10, 11 horas até às 16 horas, ele estava sancionando e publicando no Diário Oficial. E aí nasceu o SESMAC. Pois bem, senhor presidente, esta instituição, ela hoje detém 32 cursos universitários, 600 espalhados pelo estado de Alagoas. Com a criação do curso de medicina, a instituição agrega valor, ao mesmo tempo em que atende aos anseios dos estudantes por mais vagas e a população do estado beneficiária final desse ciclo virtuoso. Pois bem, o que é que fez o João Sampaio, à época prefeito? Hoje, para satisfação nossa, ele é o reitor do Centro Universitário de Maceió. Tomou conta da instituição, ao lado do professor Douglas Aprato, ao lado do professor José Lima, ao lado do juiz Dr. Orlando Rocha e ao lado de outras pessoas e professores, começaram a cuidar bem da instituição. Organizaram-se, colocaram a instituição em condições de pleitear junto ao Ministério da Educação o curso de medicina. Essa instituição, senhor presidente, ela pertencia, melhor dizendo, as suas normas eram regidas pelo Conselho Estadual de Educação. E então, para que ele pudesse pleitear o curso de medicina, teria que fazer a migração dos cursos do SESMAC para o Sistema Federal de Educação. E assim fora feito, numa rapidez e numa eficiência e competência daqueles que fazem hoje os Centros Universitários de Maceió. Tiveram ao seu lado, do João, uma professora dedicadíssima, que eu gostaria aqui de prestar uma homenagem àquela senhora, aquela professora, a professora Iara, que foi quem cuidou de todo o arcabouço do processo, para que ele tivesse trâmite aqui, no Ministério da Educação e no Ministério da Saúde, sem maiores dificuldades. E assim fora feito. O SESMAC cuidou muito bem do dever de casa. E eu queria aqui, neste momento, senhor presidente, que eu faço e teça essas considerações, homenagear o SESMAC, homenagear a sua diretoria, homenagear o seu Conselho Deliberativo, porque todos pensaram positivamente. E assim aconteceu. No dia 6 próximo passado, o Conselho Nacional de Saúde aprovou o curso de medicina para o SESMAC e para Alagoas, abrindo expectativa e perspectiva de mais 120 vagas, para atender exatamente o clamor da população que precisa da atenção médica e que, infelizmente, meu Estado não poderia fazê-lo. Por quê? Porque há aproximadamente 40 anos, presidente, não tínhamos o acréscimo de uma vaga. E agora nós temos não só algumas vagas que foram acrescidas à Universidade Federal, com a interiorização do ensino superior. Graças, neste momento, eu tenho que homenagear o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula, que fez, através do Ministério da Educação, a interiorização no Brasil do ensino superior.
e o meu Estado foi beneficiário também por conta disso. Pois bem, senhor presidente, para fundar uma sociedade justa, é preciso que as oportunidades sejam dadas a todos. Sabemos o quanto é importante a presença de médicos no interior do Brasil. A presença é tão importante quanto a água que se bebe e a energia elétrica que ilumina as noites sertanejas. A saúde sempre foi um indicador precioso do cuidado que o governo dispensa ao seu povo. Estamos vendo agora uma abertura como nunca antes se viu para a área médica. Oxalá, em um futuro bem próximo, possamos contar com pelo menos um médico para cada cidade interiorana. Oxalá, parte considerável desses profissionais sejam graduados pelo Centro Universitário de Alagoas de Maceió, cuja proposta é formar gente preocupada com os aspectos sociais, econômicos, científicos e culturais. Médicos que sejam, sobretudo, gente e cuja formação crítica veja no semelhante que sofre e precisa de ajuda, o motivo de um novo exercício da fraternidade e de humanidade. Alegramos-nos por termos participado aqui diuturnamente, andando em busca do processo. E aqui eu gostaria de fazer este registro. Ao tempo em que, senhor presidente, a proporção que nós, graças a Deus, logramos a vitória, levando para Alagoas um curso de medicina para uma instituição privada, que vai atender, eu não tenho a menor dúvida, os reclamos da sociedade do meu Estado e do Brasil. Mas, para que isso fosse possível, nós contamos aqui com muita gente, com pessoas também dedicadas e interessadas, que não obstruíram o processo, que deram celeridade, mesmo com os trâmites que a gente sabe, com muito cuidado, porque o curso é de muita responsabilidade. Mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui para agradecer ao professor Luiz Cláudio, do INEP, que cuidadosamente teve uma importância fundamental na desburocratização do processo. Gostaria também aqui de agradecer ao doutor Jorge Messias, do Ministério da Educação, tanto Luiz Cláudio como Jorge Messias, do Ministério da Educação. Ambos pegaram o processo como se estivessem cuidando de uma criança que precisa de todo o carinho e de toda a atenção, e deram sequência sem qualquer tipo de obstrução. Ao mesmo tempo, gostaria agora de agradecer ao doutor Mozário Fernando, que a doutora Lídia, estes do Conselho Nacional de Saúde. A doutora Lídia foi importante no momento de pautar o processo para que o Conselho pudesse analisá-lo tecnicamente e proferir a sua decisão como plenário desta Casa, à proporção que a gente discuta aqui alguns projetos de lei. Pois bem, estas pessoas foram fundamentais para que tudo isso pudesse ter acontecido como de fato aconteceu. Pois bem, eu queria, nesta oportunidade, senhor presidente, eu tenho como hábito, peço constantemente, nos gabinetes do ministro, nos gabinetes dos secretários, nos gabinetes das pessoas técnicas, e logicamente que agora é o momento de agradecer primeiro a Deus pela importância do resultado deste processo e agradecer às pessoas que, de uma forma ou de outra, tiveram participação efetiva e ativa no que diz respeito a dotar Alagoas de mais 120 vagas para médicos. Agora mesmo eu falava com o secretário Jorge Messias e com o doutor Mozart na tarde e noite de hoje, pedindo a eles que falta para coroar este processo definitivamente e a instituição possa, com isso, cuidar do dever de casa e preparar o próximo vestibular, que seja publicada a portaria que realmente autoriza o curso de medicina para o Centro de Estudos Superiores de Maceió. Por isso, senhor presidente, eu quero congratular-me com o SESMAC, congratular-me com a sua diretoria e dizer que
Vamos continuar lutando para que as coisas aconteçam em Alagoas. Parabéns, João Sampaio, parabéns, Douglas Aprato, parabéns, Orlando Rocha, parabéns, o Conselho Deliberativo do SESMAC, parabéns, Alagoas. Se Deus quiser, brevemente, esta instituição estará abrindo as portas para receber filhos dos alagoanos que, por deficiência de vagas, têm se deslocado para outros estados do Nordeste, para o Sudeste, para o Sul, trazendo, sem dúvida nenhuma, maiores despesas para aqueles pais que desejam ver o seu filho formado em medicina. Nós vamos fazê-lo agora em Alagoas e em Maceió. Um grande abraço, senhor presidente, muito obrigado pela tolerância e que Deus proteja a todos nós. Muito obrigado.